Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Samuel Procópio, tá certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele tem uma boa didática, uma boa oratória, ele fala muito bem esse moço. E que a pessoa que não conhece a escritura cai direitinho no engano, da religião. Então vamos continuar. Eu gosto de orar. Paulo encontrou a beira de um rio, onde ele saía para orar. E ele saía junto com a sua equipe, nós vamos orar. Mas um dia, quando ele está indo, uma mulher possessa de espíritos malignos, a empresa religiosa da época, da adivinhação, do engano, da mentira. Essa mulher percebeu que Paulo era homem de Deus. E quando ela tem esse nível de percepção, ela grita. Ela diz: esses homens que anunciam o evangelho, a verdade, esses homens aí, esses homens são de Deus, esses homens são de Deus. Ela está testificando que Paulo é de Deus, mas Paulo entendeu que ali havia um espírito maligno. Talvez a ideia daquele demônio era honrar Paulo para que ele não fosse percebido. Talvez a ideia daquele demônio era o seguinte: eu vou dizer que ele é de Deus, ele vai me aplaudir, vai embora e eu continuo aqui. Mas Paulo tinha o discernimento dos espíritos. Quando Paulo ouve e percebe: tem demônio aí, isso daí não é normal, eu vou voltar para repreender. Quando Paulo repreende o demônio, a mulher, que era um produto usada para arrecadar dinheiro para os seus senhores, porque ela era escrava, ela ficava ali, como se faz aqui em São Paulo, você vê no centro da cidade, leitura de mão, leitura disso, daquilo. Tinha o dono daquilo, desse ponto. Naquela época, o dono dessa mulher havia comprado ela para isso. Esse homem... Então vocês vejam que ele está falando de escrava, que essa mulher foi escrava, mas vocês vejam que até hoje acontece isso. Porque ele falou, que ela era um produto, E vocês vejam que a religião, ela escraviza as pessoas são um produto de arrecadar dinheiro. Por quê? Porque dão dízimos e oferta para esses aqui, que se denominam pastores, que não são. Vocês vejam que é a mesma escravidão que tinha naquela mulher, Porque o apóstolo Shaul, amado, ele não se converteu a uma religião, não. Ele era convertido a religião farisaica, ele era um fariseu, e ele perseguia os seguidores de Yahushua. E quando ele conheceu Yahushua, que ele teve um encontro com Yahushua, ele saiu do engano da religião, da escravidão da religião, porque ele era escravo também da religião. Mas aqui ele dá a entender que as outras religiões são escravas, que as pessoas são escravas das outras religiões, mas aqui não, porque eles botam a religião evangélica, que não é uma religião, é um lugar de vida, é um lugar de salvação, sendo que não é. É também uma religião, e toda religião ela escraviza. Ela escraviza, amados. A religião, ela é uma escravidão. E por isso que Yahushua, ele nos libertou da religião. Ele nos libertou para que nós possamos pensar. Ele nos libertou dessa escravidão da mente, que a pessoa não pensa. Vocês vejam que a pessoa vê ele falar e a pessoa vai pensar no que ele está dizendo. Vai falar: não, ele está certo. A pessoa não é capaz de pegar a escritura e ler e avaliar. Não, peraí, deixa eu ver se aqui está certo mesmo. Não, por quê? Porque a pessoa está cativa na mente, está escrava nesse sistema religioso, onde a pessoa não se liberta. Por quê? Porque acredita que eles estão certos. Então vocês vejam que da mesma forma que aconteceu naquela época, que o apóstolo Shaul, ele repreendeu o demônio que estava falando com aquela mulher, da mesma forma acontece hoje. As pessoas estão escravas, indo no templo físico, dando dízimos e ofertas, praticando atos da lei. Atos da lei que são atos da religião, e sendo que Yahushua, ele morreu para nos dar liberdade da gente adorar o Pai em espírito e em verdade, não em religião, porque o Pai, ele não está em religião e nem tampouco ele habita no templo físico. Então vocês vejam bem que acontece a mesma coisa, tá certo? Vamos aqui continuar o que ele está falando. O homem, quando viu seus lucros ruírem,
denunciar o apóstolo Paulo aos magistrados. Pastor, o que resulta disso? É que Paulo vai para a cadeia. Você vai perceber que as condições que ele está vivendo não é boa. Porque olha o que diz no verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Rejeição. Eles são rejeitados. Você já sentiu a rejeição? Você já sentiu a rejeição? Talvez pela sua cor de pele. Sim, com certeza. Ele vai falar que você já sentiu a rejeição, talvez pela sua cor de pele ou coisa assim. Só que a rejeição que os apóstolos sentiram ali, não foi que o povo rejeitaram, não foi a rejeição por uma cor de uma pele ou coisa assim, mas foi a rejeição por eles estarem anunciando a verdade, por eles estarem anunciando o caminho que é Yahushua, que é no espírito, e nada no físico, e nada na religião. Essa é a rejeição. E nós somos rejeitados, eu sou. As pessoas da igreja não falam comigo. São poucos os que falam, e quando fala superficialmente. Tá? Não falam. Eu até contei aqui um fato de que eu mandei uma vez para uma pessoa que é uma amiga minha, que é da igreja que eu ia, e mandei os parabéns para a filha dela. Pelo WhatsApp, falei, Deus parabéns para Mariana. Tá? E ela simplesmente me bloqueou no WhatsApp. Porque eu falei que Yahushua abençoe vocês ricamente. Porque eu coloquei isso, que Yahushua. Vocês vejam que, na verdade, não somos nós que somos rejeitados. Quem é rejeitado é Yahushua, porque é pelo nome dele que nós somos rejeitados. Então, na verdade, eles rejeitam o nome de Yahushua. É o nome Yahu. É isso que acontece. Mas ele aqui não vai falar que as pessoas são rejeitadas por estar no espírito. Mas ele vai falar que a pessoa é rejeitada por quê? Vejam bem. Vamos ver o que ele vai falar. Tá? Porque o apóstolo Shaul e o Silas, eles foram rejeitados, não pela cor da pele ou coisa assim, mas eles foram rejeitados por eles estarem anunciando a verdade. Foram rejeitados por isso, essa foi a causa, por eles estarem revelando a verdade, e as pessoas não aceitavam a verdade, então eles foram rejeitados e presos. Vocês vejam bem. Da eles, rejeição. Eles são rejeitados. Você já sentiu a rejeição? Você já sentiu a rejeição? Talvez pela sua cor de pele, talvez pela sua idade, talvez pelo seu poder aquisitivo, talvez pelo seu nível intelectual, talvez pelo seu nível cultural, talvez pela fé que você tem. As pessoas te rejeitam. Dói, não é? A multidão. Então vocês vejam, ele está falando de rejeição, mas ele está falando tudo no físico. Ele não está falando nada no espírito. Até a fé que ele está falando, até pela fé, pela sua fé, mas a fé que ele está falando é a fé da pessoa ir no físico, e na religião, e no templo físico. Não é a fé de você sair do engano da religião, do físico, e andar no espírito. Então você está vendo que até essa rejeição que ele está falando não é a rejeição que está na escritura. Porque a rejeição que está na escritura, que Yahushua ele disse, vós sereis rejeitados, maltratados, perseguidos e mortos por amor do meu nome, essa rejeição no espírito, não é no físico. Tá certo? Nós seremos maltratados e mortos no físico? Sim. Mas por quê? Por sermos rejeitados por estarmos no espírito. Então vocês vejam que ele está falando físico. Ele aqui não conhece o que é andar no espírito. Ele não está falando nada no espírito. Até a rejeição da fé, da pessoa estar na fé, é a fé física. Não é a fé no espírito. Por quê? Porque a fé que ele está falando é a fé da pessoa ir na religião. Vocês vejam que está totalmente contrário do que está na escritura. Então vamos continuar. Então está unida, rejeitando o apóstolo. E o seu amigo Silas, percebe que diz o texto, e os magistrados rasgando-lhes as vestes, rasgam-lhe as vestes, tiram-lhe a honra. Uma das coisas que mais dói é quando você perde a honra. É quando na sua casa ninguém mais te honra. É quando você percebe que os filhos que deveriam honrar o pai já não honram mais o pai nem a mãe. É quando você percebe que a honra que era para ser dada a Deus já não é mais dada a Deus. A honra acabou. Aliás, tem casa que honra. Vocês vejam que ele está falando tudo físico, até a honra, né, a Deus que acabou. Ele não está falando da honra
a Yahweh, da gente adorar ele em espírito e verdade, porque isso é a honra que ele quer. É que nós adoremos espírito em verdade, sendo o templo e não ainda templo. Mas essa honra, que ele está falando até mesmo a honra de Deus, é a honra da pessoa ir no templo físico para adorar a Deus no templo físico que ele não aceita. Por quê? Porque o verdadeiro não habita no templo feito por mãos e homens. Então vocês vejam que tudo ele está falando no físico. Ele não está falando nada no espírito. Até agora, esse moço que tem uma boa oratória, que fala muito bem, ele fala muito bem, amados. Ele convence as pessoas. A pessoa que não está no espírito, tá? A pessoa que não anda no espírito é convencida. É convencida e volta para Jesus se está afastada. Volta para Jesus, volta no templo físico. Por quê? Porque ele tem uma boa didática. Ele fala muito bem, ele tem uma boa oratória, ele convence. Mas aquele que não está no engano da religião, que está andando no espírito, não é convencido por esse aqui. Por quê? Porque o espírito mostra o engano. O espírito mostra. Mas vocês vejam que ele tem uma boa didática. Então as pessoas se convencem. Vejam bem, vamos continuar aqui. O que ele vai falar? E até agora ele não falou nada do espírito. Vamos lá. Mais o animal do que as pessoas. Existe mãe que cuida melhor do cachorro do que dos filhos. Dá mais atenção para os animais do que para o ser humano. A honra se vai. Paulo está vivendo o momento da desonra e não para por aí. E mandaram açoitá-lo com varas. Mas não só açoitaram. Olha o que diz o verso seguinte, o verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, bateram além do normal. Ele está ferido. É um homem que está rejeitado. É um homem que está desonrado. É um homem que está ferido. E ele ainda carrega uma outra dor, a dor de ser injustiçado. Porque uma coisa é quando você apanha pelo que você fez. Uma coisa é quando você sofre pelo que você fez. Uma coisa é quando você de fato tem culpa no cartório. Agora, quando você não tem nenhuma culpa e está apanhando, é a história deles. Eles estão apanhando. E quem bateu nele? Quem mandou bater neles? Não foram os magistrados, que foram os líderes religiosos das religiões? Foram eles que mandaram, amados. Mas isso ele não vai falar, ele só vai falar os magistrados. Ou seja, os religiosos que recebiam dinheiro porque tinha mulher como produto. Eles que mandaram bater. Só que ele não vai falar que são os líderes religiosos. Por quê? Porque ele está falando de outra religião para a pessoa entender que a religião evangélica, ela é a religião correta, ela é o caminho da salvação. Só que todas as religiões são a porta larga, tá? Que leva à perdição, porque a porta estreita é uma só, que é Yahushua. Tá certo? Então vocês vejam bem, vamos continuar. E depois que eles apanharam, lançaram ele no cárcere e mandaram prender os pés dele. Guarde com muito cuidado. São presos especiais, ou seja, deveria, se fosse no Brasil, estar em uma prisão federal, aonde não haja a mínima possibilidade de fugir. Essa era a condição dos apóstolos. É essa a condição. O que você faria numa condição dessa? Sim, essa era a condição dos apóstolos no físico. Mas por quê? Porque eles estavam no espírito. Por isso que eles tiveram essa condição no físico. Porque eles estavam no espírito. Eles não estavam no físico, na religião. Eles estavam no espírito. Por isso que eles tiveram essa condição. Por quê? Porque eles foram rejeitados. Porque as pessoas não entendiam o espírito. O que é andar no espírito. Então, como as pessoas estavam escravas, como até hoje são escravas da religião e da mente, as pessoas rejeitaram os apóstolos. Mas eles estavam nessa condição física. Por quê? Porque eles estavam andando no espírito. Mas isso ele não vai dizer, ele só vai falar que essa era a condição dos apóstolos por estar no físico. Mas por quê que ele vai dizer aqui? Porque eles falavam, né? Eles pregavam. Mas eles pregavam o quê? Isso ele não vai falar. Por quê? Porque quando ele fala que eles pregavam a Jesus, o que ele vai dizer que eles pregavam a Jesus, as pessoas vão entender que eles pregavam a Jesus para ir no templo físico, para adorar a Deus, para dar dízimos e ofertas. Não é isso. Ele pregava a promessa que é Yahushua,
que é para ser o templo e não ir a um templo. Ele pregava, os apóstolos falavam tudo contrário do que a religião dizia na época. E por isso que eles estavam nessa condição física. Por quê? Porque eles não rejeitaram o andar no Espírito. Vocês vejam bem, mas isso esse moço aqui não vai dizer, claro que não. Primeiro, porque ele não conhece o Espírito, porque ele não anda no Espírito, ele está no físico. E segundo, se ele falar isso, vai sujar para ele. Por quê? Porque os líderes religiosos quem mandaram açoitar Paulo e Silas. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Tem gente que por menos entra em depressão. Tem gente que por menos tira a própria vida. O que você faria em uma condição dessa? Tem gente que por menos cai na bebedeira. Tem gente que por menos esquece de Deus. Tem gente que por menos, que nunca... Vocês vejam que ele está falando tudo físico. E tem gente que por menos esquece de Deus, mas esquecer de Deus que ele está falando deixa de ir à igreja, se desvia e não vai mais à igreja, não leva mais pessoa para a igreja, não dá dízimos de oferta. É esse esquecer de Deus que ele está falando, que as pessoas vão ligar a isso. Não é o esquecer de Deus no sentido de você, não buscar a Yahweh no entendimento. Mas esse esquecer de Deus que ele está falando, é isso, é da pessoa praticar atos religiosos, ir para um templo físico, entendeu? Esse é o esquecer de Deus que ele está falando. Tá certo? Então vamos continuar. Apanhou e abandonou a fé. Nunca apanhou e abandonou Jesus. Nunca apanhou e abandonou a igreja. Eles apanham. Veja bem, nunca apanhou. Vamos voltar aqui de novo, amados. Olha só como é que ele está distorcendo o que está na escritura. E ele tem uma boa oratória que se a pessoa que está no engano da religião se convence, por quê? Porque não está no espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade, ele revela todas as coisas. O Espírito da verdade que habita naquele que crê que é o templo, ele mostra o engano. Vocês vejam bem, olha o que esse homem está falando. Tem gente que por menos, que nunca apanhou e abandonou a fé. Nunca apanhou e abandonou a fé. O que é abandonar a fé? É abandonar o sistema religioso. De você não ir mais a um templo físico. Tá certo? Ele está falando isso, levando a pessoa a entender que a pessoa tem que ir para a igreja, tem que praticar atos religiosos, dar dízimo de oferta, levar a pessoa para a igreja. É isso que ele está falando. Veja bem, totalmente contrário do que está na escritura. Apanhou e abandonou Jesus. Nunca apanhou e abandonou a igreja. Veja, e abandonou a igreja, templo físico que ele está falando, e abandonou a Jesus de não ir mais a um templo físico. Mas acontece que a escritura é bem clara que em Atos 7:48, em Atos 17:24, está dizendo que o Altíssimo não habita em templos, está no plural, em templos feitos por mãos de homens. Então vocês vejam que ele está dizendo, não abandonou a igreja, mas o abandonar a igreja, que ele está dizendo, é da pessoa deixar de ir a um templo físico. Só que o verdadeiro Deus, Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando a escritura diz, não vos deixeis de vos reunir como igreja, é de vos reunir sendo a igreja e não indo a uma igreja, um templo físico. Mas não vos deixeis de vos reunir como igreja, sendo igreja. É diferente, não indo à igreja. Vocês vejam que é diferente. A escritura fala diferente. Olha, Hebreus 10:25. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 10:25, amados. Espera. Veja bem. Vocês vejam que ele está levando tudo a pessoa a entender, da pessoa ir para a igreja, sendo que o apóstolo ele não ia para a igreja, ele era a igreja, é diferente. Hebreus 10:25, olha o que está dizendo aqui, porque eles dão esse versículo para dar respaldo da pessoa ir para a igreja, tá? Mas olha o que está dizendo esse versículo aqui, amados. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Aqui, ó. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vem que o dia está chegando. Isso aqui é a linguagem de hoje, né?
Então vamos lá. Não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Veja esse. Não deixamos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando, né? Uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando uns aos outros, e tanto quando vedes o dia chegar. Tá, mas tem um que está dizendo aqui, ó, vamos ver aqui. Não deixando, todos esses aqui está errado. Vou mostrar aqui para vocês, que tem um que está dizendo isso aqui, olha aqui, ó. Não deixemos de nos reunir como igreja. Bíblia. Veja bem. Hebreus 10, 25. Aqui, ó. Essa versão aqui, nova versão internacional. Olha como está aqui. Esse é o correto, amados. Por isso que a gente tem que sempre estar lendo a escritura e pesquisando várias versões. Olha aqui, ó. Não deixamos de reunirmos como igreja. E não indo à igreja, mas como igreja. Segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja, reunirmos como igreja, ou seja, sendo a igreja, e não indo a uma igreja, a um templo físico, mas a nos reunir, porque os apóstolos se reuniam em casas, e eles se reuniam em lugares, né? Praças, beira de rio, para um local de oração, mas essa oração, como eu expliquei, é um local de anunciar a promessa, não é de orar ao Pai, porque o local de oração para orar ao Pai, para falar com o Pai, é no secreto, é no nosso entendimento. Então vocês vejam bem, não deixamos de nos reunirmos como igreja, ou seja, sendo a igreja e não indo à igreja. É diferente, mas aqui, esse moço Samuel, ele está dando a entender de que a pessoa tem que se reunir, tem que ir à igreja. Entende? E sendo que nós temos que ser a igreja, é diferente, não é ir a um templo físico, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós temos que ser o templo, que é o local verdadeiro, onde o verdadeiro Espírito de Yahweh habita, que é em nós, no entendimento, e não no físico. Então vamos continuar. Apanham, e quando eles entram na prisão, eles esperam a meia-noite chegar, e eles tomam uma decisão. Eles dois, no mínimo, estão conversando. Talvez um olha para o outro e Paulo diz: está doendo, meu. Apanhei demais. O Silas: eu nunca apanhei tanto na vida. Poxa, isso dói. Mas tem um detalhe: nosso corpo está preso, mas a nossa mente está livre. Aí ele está falando a verdade. É isso aí. O corpo está preso, mas a mente está livre. Por quê? Porque a mente dos apóstolos estava no Espírito. E o Espírito traz a liberdade para a pessoa pensar. Mas aqui, as pessoas estão presas no engano da religião, não só no corpo, no físico, mas também na mente. Por quê? Porque a pessoa está na visão carnal, que é uma visão que escraviza, e não na visão do Espírito, que é uma visão que liberta. Vocês vejam bem que nas entrelinhas ele está falando a verdade, mas ele está falando que a mente ela é livre, mas no sentido da pessoa entender que a pessoa indo para o templo físico, para a religião evangélica, ela está com a mente livre. Mas os apóstolos estavam com a mente livre justamente porque eles estavam livres da escravidão da religião. Vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Nosso corpo está preso, mas a nossa mente está livre. O grande segredo da vida é esse. É quando a sua mente... Sim, vocês vejam que ele agora vai entrar no ponto da mente. Mas vamos ver o que ele vai falar da mente.
Porque o sistema escraviza a mente, amados. Não é só o sistema religioso, não. É todo o sistema. Esse sistema aí, por exemplo, a pessoa, ela é tão alienada que ela fica, né? Quando tem jogo de futebol. Mengo, Flamengo, não sei o que. Aí a pessoa não pensa, a pessoa fica ali. Por quê? Porque o sistema, esses falsos judeus da ONU, né? Eles escravizam a pessoa nesse ponto. O que? Está escrito nos protocolos de Sábio de Sião. Está escrito assim, que deem diversão ao povo para que eles não pensem. Essa é a meta deles, nesse sistema, deles darem divertimento ao povo, diversão, ou seja, na mídia, dando novela, dando filmes, né, dando futebol, dando carnaval, para a pessoa não pensar. Por quê? Porque se a pessoa pensar, a pessoa é liberta da escravidão da mente. Esse é o fato. Então, vamos ver aqui em Atos 16. Sai daqui. Atos 16, que ele aqui vai continuar aqui falando, olha aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Yahweh. Esse orando aqui, amados, não era orando, tá? Orando a Yahweh, os dois juntos. Mas eles estavam orando, conversando, tá? E cantando hinos a Yahweh. Os outros presos os ouviam. Ouviam o quê? Eles orando, conversando entre si e cantando hinos a Yahweh. Eles estavam cantando hinos e estavam orando, conversando entre si, não orando oração a Yahweh. Tá certo? Porque a oração a Yahweh a gente faz no entendimento. Tá certo? Então, vamos aqui continuar o que ele está falando aqui. Então vocês vejam bem que ele vai falar agora aqui da mente, mas aqui na verdade as pessoas que estão aqui ouvindo ele são escravas na mente. Por quê? Porque estão presos no engano da religião, estão na visão carnal. Essa aí é a escravidão da mente, a visão carnal, quando a pessoa não consegue enxergar no espírito. A pessoa vê no físico, a pessoa precisa ir a um templo físico, porque não crê que é o templo do espírito. Por quê? Porque são escravas da mente. Então vocês vejam bem. Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre essa escravidão da mente. O grande segredo da vida é esse. É quando a sua mente está livre. Tem pessoas que me ouvem aqui esta noite e o corpo está livre e a mente está presa. Tem outros que me ouvem aqui esta noite e tudo está livre. Quando você está com o corpo livre e a mente presa em um ressentimento, presa em um ódio, presa em um vício, presa em uma situação, presa em uma falta de perdão recebido, um perdão que não foi recebido ou não foi liberado, isso tudo atrapalha. Mas essa noite eu estou pregando sobre o... Vocês vejam que ele está falando na mente presa no ressentimento, ele está falando tudo físico. Mas os apóstolos, eles tinham a mente livre no espírito. Então vocês vejam que ele está falando tudo no físico. Vocês vejam bem. Por quê? Porque ele não pode falar a mente presa na religião. Porque se ele falar a mente presa na religião, as pessoas vão se tocar. Peraí, eu estou escrava da religião. Então, ele fala tudo físico. Veja, vou botar aqui de novo. Vejam bem. Mas tem um detalhe. Nosso corpo está preso, mas a nossa mente está livre. O grande segredo da vida é esse. É quando a sua mente está livre. Tem pessoas que me ouvem aqui esta noite e o corpo está livre e a mente está presa. Tem outros que me ouvem aqui esta noite e tudo está livre. Quando você está com o corpo livre e a mente presa em um ressentimento, presa em um ódio, presa em um vício, presa em uma situação, presa em uma falta de perdão recebido, um perdão que não foi recebido ou não foi... Então vocês vejam que ele está falando tudo físico. A mente está presa nessas coisas físicas. E sendo que no espírito, a mente ela é livre da escravidão da religião. Vamos continuar.
liberado, isso tudo atrapalha, mas essa noite eu estou pregando sobre o Cristo que quebra as prisões e te traz a liberdade. Que recebe? Sim, querido, que te traz a liberdade, mas a liberdade de quê? A liberdade de ser livre do engano da religião. Mas isso ele não vai falar. Ele vai falar aí que traz a liberdade da pessoa ir para um templo físico, para a pessoa adorar a Deus num templo físico, para a pessoa dar dízimos e ofertas. Que liberdade é essa? Então vocês vejam que ele está falando que, tipo, vamos supor assim, que as pessoas que estão fora do sistema religioso, que não vão a uma igreja evangélica, elas são escravas. E quando elas vão para um templo físico, elas são livres. Só que, na verdade, amado, as pessoas são livres quando elas saem do engano da religião, que é a porta larga, e vai para a liberdade que a Yahushua nos libertou. Qual é essa liberdade? A liberdade da mente, da gente pensar e da gente adorar o Pai em espírito e em verdade. Essa é a liberdade que a Yahushua oferece. A da gente andar no espírito, sendo templo e não ainda um templo. Mas ele vai levar essa liberdade, né, que Jesus libertou aqui, da pessoa ir para um templo físico, sendo que o templo físico é a escravidão da religião. Então vocês vejam bem. Eles estão com o corpo preso, mas a mente está livre. E como a mente está livre, ele pensa o seguinte: Silas, apanhamos bastante, sim. Está difícil. Mas você tem que entender, Silas, que o maior poder que o ser humano tem não está no exterior. Então, se prende o meu corpo, não toca no maior poder que eu tenho. O maior poder que eu tenho são as estruturas internas que eu tenho. As estruturas. O maior poder que eu tenho, Silas, é o poder da interpretação. É como eu interpreto as circunstâncias. Como eu interpreto as adversidades. Como que eu interpreto cada luta que eu passo? Como que eu interpreto a privação financeira? Como que eu interpreto uma calúnia sofrida? Como eu interpreto as circunstâncias? O poder está como eu penso. Então, vocês vejam, eu vou encerrar essa parte, porque já passou bastante tempo, tá? Mas vocês estão vendo que que ele está falando de como interpreta, mas é tudo no físico, ele não está falando nada no espírito. Até agora esse moço não falou nada no espírito. Ele tem uma boa oratória, tem uma boa didática, ele fala muito bem mesmo. Olha, eu estou impressionada. Porque eu, assim, não assisti um vídeo dele a primeira vez. E eu confesso a vocês que eu não sabia nem quem era esse homem. Eu fiquei sabendo porque eu vi um vídeo, né, falando que ele maltratou, né, como eu mostrei no vídeo 1 para vocês dessa mensagem, né, que ele desrespeitou, né, maltratou um tecladista, humilhou um tecladista. Então, mas vocês vejam que ele fala muito bem, ele tem uma boa oratória. E que a pessoa que não está no espírito da verdade é convencida. É convencida, vai falar, poxa, ele está falando a verdade mesmo, é isso aí. Mas aquele que anda no espírito da verdade, o espírito convence. O espírito revela a verdade, ele mostra o que está no oculto. Ou ele mostra o engano, a distorção que ele está fazendo da escritura. Então vocês vejam bem, amados. Então, amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.